Talvez você tenha chegado até este vídeo hoje com o coração um pouco mais pesado que o normal. Talvez o dia tenha começado com preocupações e pensamentos que não te deixam em paz nem por um momento. Ou talvez exista aquela sensação de que batalhas estão acontecendo dentro de você que ninguém mais consegue ver. Talvez existam lutas silenciosas acontecendo na sua vida, decisões difíceis, orações que ainda não foram respondidas, ou momentos em que você se sente cansado de tentar. Talvez você esteja cansado de lutar sozinho. Mas eu quero que você saiba algo muito importante agora. Deus conhece exatamente o que está dentro do seu coração. Ele conhece cada lágrima, cada pensamento e cada oração que você já fez. Até aquelas orações em silêncio, quando ninguém estava por perto. E não é por acaso que você está aqui agora. A palavra de Deus tem poder para nos fortalecer, nos corrigir, nos orientar e renovar a nossa fé. Mesmo nos momentos mais difíceis da vida, hoje nós vamos ouvir juntos uma mensagem profunda da Bíblia. A primeira epístola de João e a poderosa carta de Judas, que era irmão de Jesus. Uma mensagem forte que nos alerta sobre perigos espirituais, mas também nos lembra de algo maravilhoso. Deus é poderoso para nos guardar, nos sustentar e nos manter firmes na fé. Enquanto você ouve esta palavra, procure acalmar o seu coração e ouvir o Espírito Santo. Talvez uma frase toque profundamente a sua vida. Talvez uma palavra seja exatamente o que você precisava ouvir hoje. E antes de começarmos, eu quero te fazer um convite. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir a palavra de Deus. Agora respire fundo, abra o seu coração e vamos ouvir juntos esta poderosa mensagem. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. E não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro. Se obedecemos aos mandamentos de Deus, então temos certeza de que o conhecemos. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e não há verdade nele. Porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unidos com Deus. Quem diz que vive unido com Deus, deve viver como Jesus Cristo viveu. Meus queridos amigos, este mandamento que estou dando a vocês não é novo. É o mandamento antigo, aquele que vocês receberam lá no começo. O mandamento antigo é a mensagem que vocês já ouviram. Porém, o mandamento que eu estou dando a vocês é novo, porque a sua verdade é vista em Cristo e também em vocês. Pois a escuridão está passando e já está brilhando a verdadeira luz. Quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão,
está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão vive na luz, e não há nessa pessoa nada que leve alguém a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe para onde está indo, porque a escuridão não deixa que essa pessoa enxergue. Filhinhos, escrevo a vocês, porque os seus pecados são perdoados por causa de Cristo. Pais, escrevo a vocês porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Escrevo a vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês, e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo, nem as coisas que há nele. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus, o Pai. Nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com tudo aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. Meus filhinhos, o fim está perto. Vocês ouviram dizer que o inimigo de Cristo vem, pois agora muitos inimigos de Cristo já têm aparecido. E por isso sabemos que o fim está chegando. De fato, essas pessoas nos deixaram porque não eram do nosso grupo. Se fossem do nosso grupo, teriam ficado conosco. Elas nos deixaram para que ficasse bem claro que nenhuma delas pertencia mesmo ao nosso grupo. Porém, sobre vocês, Cristo tem derramado o Espírito Santo, e por isso todos vocês conhecem a verdade. Portanto, eu escrevo a vocês, não porque não conhecem a verdade. Pelo contrário, é porque a conhecem e sabem que nenhuma mentira vem da verdade. Então, quem é mentiroso? É aquele que diz que Jesus não é o Messias. Quem diz isso é o inimigo de Cristo. Ele rejeita tanto o Pai como o Filho, pois quem rejeita o Filho rejeita também o Pai. E quem aceita o Filho tem também o Pai. Por isso, guardem no coração a mensagem que ouviram desde o começo. Se aquilo que ouviram desde o começo ficar no coração de vocês, então viverão sempre unidos com o Filho e com o Pai. E o que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isto: a vida eterna. Eu estou escrevendo isso a vocês, a respeito dos que estão tentando enganá-los. Mas sobre vocês Cristo tem derramado o seu Espírito. Enquanto o seu Espírito estiver em vocês, não é preciso que ninguém os ensine, pois o Espírito ensina a respeito de tudo, e os seus ensinamentos não são falsos, mas verdadeiros. Portanto, obedeçam aos ensinamentos do Espírito e continuem unidos com Cristo. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Assim não precisaremos ficar com vergonha e nos esconder dele naquele dia, já que vocês sabem que Cristo sempre fez o que é correto. Devem saber também que quem faz o que é correto é filho de Deus. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados, e que Ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses.
Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escreve aos que foram chamados por Deus, separados para Ele e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor de Deus sejam multiplicados na vida de vocês. Amados, enquanto eu me dedicava a escrever sobre a salvação que todos nós compartilhamos, senti que era necessário também exortá-los a lutar firmemente pela fé, que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo de Deus. Digo isso porque algumas pessoas se infiltraram entre vocês de forma disfarçada. São homens que já estavam destinados a esse julgamento. São ímpios que transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, o nosso único soberano e Senhor. Quero lembrar a vocês algo que já sabem. O Senhor libertou um povo da terra do Egito, mas depois destruiu aqueles que não creram. Também os anjos que não permaneceram na posição que Deus lhes deu, mas abandonaram o seu lugar, foram guardados por Ele em correntes eternas na escuridão, esperando o julgamento do grande dia. Da mesma forma, Sodoma, Gomorra e as cidades ao redor se entregaram à imoralidade e a desejos contrários à natureza. Por isso foram colocadas como exemplo, sofrendo o castigo do fogo eterno. Ainda assim, essas pessoas, guiadas por seus próprios sonhos, contaminam o corpo, rejeitam a autoridade e insultam as autoridades espirituais. Entretanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando discutia com o diabo a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a pronunciar uma acusação ofensiva contra ele. Apenas disse: "O Senhor te repreenda." Mas esses homens falam mal daquilo que não entendem, que nas coisas que conhecem apenas por instinto, como animais irracionais, acabam se corrompendo. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, deixaram-se levar pelo erro de Balaão, por amor ao lucro, e pereceram na rebelião de Corá. Eles são como manchas nas refeições de comunhão de vocês. Participam sem qualquer respeito, alimentando apenas a si mesmos. São como nuvens sem água, levadas pelos ventos, como árvores sem fruto, secas e arrancadas pela raiz, 2 vezes mortas. São como ondas violentas do mar, que lançam para fora a espuma de suas próprias vergonhas. São estrelas errantes, para as quais está reservada eternamente a escuridão das trevas. A respeito deles também profetizou Enoque, o 7º depois de Adão. Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e condenar os ímpios, por todas as suas obras de impiedade. Essas pessoas vivem murmurando e reclamando da própria sorte. Andam conforme os seus desejos pecaminosos. Suas bocas falam com arrogância e bajulam os outros apenas por interesse. Mas vocês, amados, lembrem-se do que foi anunciado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam que, nos últimos tempos, surgiriam zombadores que viveriam de acordo com os seus próprios desejos ímpios. Esses são os que provocam divisões, seguem apenas os instintos naturais e não têm o Espírito de Deus. Mas vocês, amados, fortaleçam-se na santíssima fé que possuem. Orem no Espírito Santo. Permaneçam no amor de Deus, aguardando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz à vida eterna. Tenham compaixão daqueles que estão em dúvida. Salvem outros, arrancando-os do fogo, e de outros ainda tenham misericórdia com temor, odiando até mesmo as roupas contaminadas pelo pecado. Agora, aquele que é poderoso para impedir que vocês tropecem e para apresentá-los sem culpa e cheios de alegria diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sejam glória, majestade, domínio e autoridade, antes de todos os tempos, agora e para sempre. Meus irmãos, terminamos por aqui. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Se esta palavra falou com você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem para que mais pessoas também sejam alcançadas pela palavra de Deus.